Não, eu ainda não vou tratar do jogo de estreia, de abertura dessa Premier League 25-26. Isso será tratado no Fred Café da segunda-feira, porque eu tenho que cumprir as minhas dívidas antes de pensar nas próximas. Portanto, chegamos ao último volume dessa coletânea de projeções da Premier League. Dessa nova temporada da Liga Inglesa, já tivemos 3 vídeos, e eu vou colocar aqui na tela para você guardar se você não os tiver assistido ainda, e fechamos com a 4ª parte de 4 vídeos, indo em ordem alfabética na tabela da Premier League, com um resumão de como esses times estão chegando para esse primeiro fim de semana de Premier League, para essa primeira rodada, lembrando que teremos janela aberta até o dia 1º de setembro, então tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, mas eu não vou esperar isso para fazer o vídeo de projeção. Seguindo aqui a nossa ordem, eu começo hoje com o interessante Nottingham Forest, que vem de uma temporada absolutamente espetacular, ainda que com um quê de frustração com a queda no fim da temporada. Foi o Nottingham Forest, minha gente, que saiu de quase rebaixado para quase um time de Liga dos Campeões. Acabou sendo alçado para a Europa League e não para a Conference League, que seria a classificação normal dentro das condições normais de temperatura e pressão, porque ficou na 7ª colocação na última Premier, mas teve toda aquela confusão do Crystal Palace com o Lyon. O Nottingham Forest, inclusive, foi quem falou: opa, senhorita UEFA, o Marinakis, que não é bobo nem é nada, conseguiu favorecer o próprio clube nessa situação. Então teremos o Nottingham Forest jogando a Europa League depois de mais de 3 décadas fora de competições europeias. E aí vem, com essa classificação, a dor e a delícia, né? A delícia de você encher seus cofres, encher o coração do torcedor, principalmente diante do dinheiro, evidentemente, por estar numa competição europeia, porém, é uma casca de banana, porque se você não tem essa experiência, se você não tem um elenco inchadinho, você provavelmente acaba derrapando nas duas. Você vai ser que nem quem esquia pela primeira vez na vida, o que seria eu no futuro, já que eu nunca esquiei. Você derrapa nos 2 pés. Então o Forest precisa ficar de olho nessa situação, porque tudo que parece ótimo pode ser muito ruim. Isso vale para muitas coisas na vida. O Burnley, eu lembro, não tem tanto tempo assim, antes de virar esse time ioiô entre 2ª e 1ª divisões, conseguiu uma classificação para a competição europeia, com o Shandite lá atrás. E nunca mais chegou a brigar por algo no meio da tabela. Não acho que esse é o caso do Nottingham Forest, tá? Ele não está tão mal preparado e nem tem uma história comparável à do Burnley. Mas enfim, precisamos de um elenco maior para o senhor Nuno Espírito Santo, para ver se ele, quem sabe, concomitantemente à Europa League, ele consegue fazer com que o Forest brigue por vagas em competições europeias para a próxima temporada. O mercado até aqui: saídas, as principais foram o Anthony Elanga, que foi para o Newcastle, uma boa venda do Nottingham Forest, apesar do talento do jogador, eu acho que fez todo sentido. O Danilo volta para o Brasil, foi para o Botafogo, o Ramon Sosa foi para o Palmeiras, o Turner foi para o Lyon, e conseguiu as grandes vitórias, segurar Murilo e Morgan Gibbs White. Esse segundo aqui num vídeo que o Marinakis parecia ter alguma influência para além da contratual com o jogador também da seleção inglesa, que renovou o contrato, além de anunciar o dia do fico. E as principais chegadas? Vieram a dupla do Botafogo, vieram os 2 jogadores do Botafogo, Igor Jesus e Jair Cunha, por um total de 20 milhões de libras. O Dan Ndoye, ponta direita suíço, 24 anos de idade, que veio do Bolonha, 34 milhões de libras. Então, o recorde da história do Nottingham Forest. Só que, mais recentemente, o Forest fechou com o Omari Hutchinson. O Hutchinson, que é da base do Chelsea, que estava jogando no Ipswich Town e que foi contratado por 37,5 milhões. Então, bateu o próprio recorde 2 vezes na mesma janela. O Hutchinson, que é um ponta esquerda de 21 anos de idade. Também contratou outro jovem jogador de uma base de um clube do Big Six, o James McAtee, meio campo, ponta, volante, 22 anos, mais meio campo do que ponta, que veio do Manchester City, 30 milhões.
Então é uma janela recheada de um Forest que ainda está no mercado. Parece que está negociando com Rico Lewis, outro moleque do Manchester City, esse que vocês devem conhecer mais, que faz ali a lateral direita, mas originalmente é volante, meio campista. E também buscando algum para o meio campo ali, mais experiente. Ou o Douglas Luiz, da Juventus, ou o Matheus Fernandes, do Southampton. O time base desse Nottingham Forest, portanto, até a gravação desse vídeo, deve ser o Matt Sells, para mim o melhor goleiro da última Premier League. Do lado direito, o Ola Aina, do lado esquerdo, o Nico Williams. A dupla de zaga intacta, Milenkovic e Murilo. Os 5 defensores ali, contando com o goleiro, intactos, né? A dupla de volantes também, o Sangaré com o Elliot Anderson. E aí na frente muda um pouquinho. Entra o Ndoye para ser o novo Elanga, do lado de Gibbs White, Hudson-Odoi, ainda com o Chris Wood ali na frente. O Igor Jesus deve tomar essa posição, acredito eu, tá? Por melhor que seja o faro de gol do Chris Wood, 20 gols na última Premier League, né, com a camisa do Nottingham Forest, o Igor Jesus já começou bem a pré-temporada e eu acho que é uma questão de tempo, posso estar enganado, que ele tome essa posição do neozelandês. Jair Cunha na zaga, no banco de reservas, né, com o Hutchinson, no McAtee, o Yates, o Jota Silva, talvez Douglas Luiz, Matheus Fernandes, Rico Lewis, algum ou dois desses três. Vamos ver. Melhorou, tá? Tem que ver se o Ndoye ele vai entregar algo parecido com o do Elanga para a gente entender se o time titular mantém mais ou menos o nível, além de entender se esses jogadores vão manter o nível da temporada passada. Mas o banco ficou mais recheado. Eu prefiro esse banco do Nottingham Forest do que o banco da temporada passada. Mas ainda assim, eu acho que vai dar uma queda. Eu acho que vai ser o Nottingham Forest de meio de tabela, o que tá ok. É muito difícil você dar saltos a cada temporada. O importante é não cair tanto agora. E ver se consegue chegar o mais longe possível na Europa League. Apesar disso ser um componente ainda mais complicado do que se manter ali na Premier League, porque a Conference League eu acho que o Nottingham Forest tinha uma condição de chegar mais longe do que na Europa League, por questões lógicas. Vamos ver, eu estou curioso para ver também algo que o Nuno Espírito Santo está prometendo de maneira paulatina, né, em doses não tão intensas de cara, que é uma mudança de estilo de jogo. Ele quer ver, já no começo de temporada, porém uma progressão ao longo da Premier League, um Forest com mais posse de bola e mais dominante em alguns jogos com um perfil que o permita. Contra o Big Six eu acho que vai ser o mesmo Forest de sempre, tá? E tem que ser, porque foi muito bem. Porém, em outros jogos eu acho que deu para entender, especialmente nessa reta final de perda da vaga da Champions, no fim das contas, que o Forest parecia estar chegando lá, que dá para você tentar ser mais dominante contra outros times. E o Forest tem condições para tal. Estou curioso para ver essa mudança. Sunderland. Eu tô na dívida, eu tô acumulando aqui uma dívida impressionante e essa eu não paguei e ainda não pagarei. Que eu prometi no fim da temporada passada, e eu vejo que tem um de vocês que está me cobrando de maneira muito correta e educada, um vídeo do mundo fora do Big Six sobre o Sunderland. Ainda não consegui fazer, primeiro porque eu me envolvi na Copa do Mundo de Clubes, depois saí de férias e agora já estou atropelando com a nova temporada. Mas eu ainda farei em alguma data FIFA, eu tenho que fazer. Porque o Sunderland, bicho, tão sofrido, ele volta à Premier League depois de 8 anos de ausência, com direito à queda para a terceira divisão inglesa pela primeira vez na própria história, e não só caiu, ficou 4 temporadas afundado na terceira divisão. Quem não se condoeu, quem não se comoveu com o Sunderland, Till I Die, aquele documentário, não tem coração. Wrexham é modinha. O Wrexham, documentário do todo hollywoodiano, acho ok. Mas o Sunderland Till I Die é um documentário muito mais jornalismo true, que é o suco da incompetência britânica em vez do glamour hollywoodiano do Wrexham. Então quem viu o Sunderland afundado na mão de amadores naquele documentário vai vibrar muito com esse primeiro jogo neste sábado contra o West Ham, que é tema do vídeo daqui a pouco, no Stadium of Light. Um dos meus grandes amigos aqui, que é o Connor, ele é torcedor do Sunderland e ele estará no estádio e eu estou muito feliz por ele. O treinador do Sunderland, para a gente entender um pouquinho o perfil que chega
né, nesse retorno para a Premier League, é desconhecido do grande público. Eu, inclusive, não o conhecia antes de acompanhar um pouquinho a temporada passada do Sunderland, que é o francês Régis Le Bris, de 49 anos de idade. Jovem, portanto. Ele monta um time, basicamente, nas melhores exibições, ser um time de contra-ataque, mas ele me parece ser bastante adaptável, bastante camaleônico. Eu acho que isso é importante para a Premier League. A aposta na juventude, não só do treinador, como dos jogadores, do elenco, foi uma das fórmulas para o sucesso da temporada do Sunderland, desse novo Sunderland. E a juventude não está só na base da pirâmide, está no topo. O dono do Sunderland tem 28 anos de idade e pior, chegou com 23. O nome da figura, que é franco-suíço, não a moeda. Ele chama-se Kirill Louis Dreyfus. Não sei se eu falei bem, eu não tenho nenhuma noção de como se fala o nome dele com a pronúncia correta, mas como é bom ser herdeiro, né? Ele ganhou um time de futebol com 23 anos de idade. Nem a canção Money, do Pink Floyd, ela previu algo tão acachapante para esse mundo em que, enfim, os herdeiros são agraciados por todos os cantos. O pai dele era CEO da Adidas e dono majoritário, sócio majoritário do Olympique de Marseille. A fortuna vem de cima. Pois bem, ao menos ele aparentemente faz o bom trabalho ou contratou pessoas para fazerem um bom trabalho por ele, porque a revolução do clube para subir funcionou e agora uma outra revolução para ficar na primeira divisão inglesa. Ninguém contratou mais do que o Sunderland nessa janela de transferências, 11 jogadores até a gravação desse vídeo. Talvez daqui a 30 segundos vai ter outro. Mais de 100 milhões de libras investidos. A grande estrela da companhia traz a experiência. Granit Xhaka. Aos 32 anos de idade, ele chega do Bayer Leverkusen por 17 milhões e já foi escolhido como capitão desse Sunderland. O Reinildo veio do Atlético de Madrid, 31 anos, lateral esquerdo, veio em fim de contrato, e a maior parte, falando dois experientes, a maior parte dos outros contratados tem menos de 23 anos, ainda aposta na juventude, é o modelo de negócio do Sunderland. O grande destaque dessas contratações é o Habib Diarra, meia senegalês de 21 anos do Strasbourg, veio por 30 milhões de libras, um recorde na história do Sunderland. E aí aquela coisa, né? Comprar ou formar jovem para vender um pouco depois. O Sunderland, das principais saídas, vendeu, por exemplo, o Job Bellingham para o Borussia Dortmund, o irmão do Jude, e o Tom Watson para o Brighton. O Tom Watson, que é cria da base do Sunderland e fez o gol do acesso. O campeão dos playoffs. Teve um moleque da base fazendo o gol do acesso. Isso é fantástico. Ele foi pro Brighton. Então, cara, o time base do Sunderland nesse momento, eu acho que nem o Regis sabe direito, porque você contratou um time novo. Então eu acho que vai ser mais ou menos assim, tá? Pegando umas dicas, evidentemente, dos setoristas do Sunderland. O goleiro com Robin Rolfs, o Tryhoom de um lado com o Reinildo, acho que já vai ser titular de outro, o Alderet com o Balar como dupla de zaga, o meio campo bastante mudado, 3 reforços, o Diarra, o Xhaka e o Enzo Lefi, Patrick Roberts de um lado, o Simon Nadinga, que veio do Brighton, de outro, e o Mayenda no centro desse ataque. A projeção é briga contra o rebaixamento. E no melhor dos casos, permanecendo. Porque não tem como, né, bicho? Não tem como. Mas olha, se você tiver de bobeirinha, nesse sábado, veja, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, o retorno da Premier League ao barulhento Stadium of Light. Porque vai ser bonito. Vai ser emocionante. Passando para os Spurs, a temporada bipolar do número 17, né? O fim do jejum de 17 anos sem títulos, com a 17ª colocação na Premier League. Para onde olhar, com o que se animar e com o que se desanimar, sem nenhuma dúvida o torcedor do Tottenham ficou muito mais feliz com o título do que triste com a 17ª colocação. A pior desde o rebaixamento em 1978. Para não repetir essa vergonha na Premier League, saiu Ange Postecoglou, veio Thomas Frank, como já falei aqui anteriormente, eu fui 100% a favor das duas decisões, a saída do grego e a chegada do dinamarquês.
O Thomas Frank, como já deu para ver um pouquinho na Supercopa da Europa, é um treinador interessantíssimo, tá? Ele fez do Brentford algo absolutamente desconhecido do grande público, até mesmo na Inglaterra, para um time de Premier League e de estabilidade na Premier League, também por meio de uma vasta adaptabilidade tática. O Thomas Frank, por exemplo, contra o Paris, foi no 5-3-2, 3-4-3 com a posse. Ele gosta mais de jogar num 4-3-3 ou 4-2-3-1, enfim, depende do adversário, depende do jogo, mas geralmente o jogo dele é direto. Eu estava vendo um dado de que contra o PSG o Vicário usou mais as bolas longas do que em qualquer jogo com o Postecoglou. Então, acho que já é uma característica, o Vicário fazendo conexão direta com os pontas ou com o centroavante do Tottenham. Bolas longas também dos zagueiros e uma especialidade em bolas paradas. O Tottenham vai ser um time mais perigoso em lances de falta indiretas, principalmente, e cruzamentos, né, escanteios. Nessa temporada é parte do DNA do Thomas Frank. Só que ele precisa de ovos para fazer omeletes. O Tottenham está no mercado, está buscando o Savinho, está buscando o Eberechi Eze, seriam duas ótimas contratações. O Tottenham quase trouxe o Gibbs White, foi uma novelaça, e aí, como eu disse anteriormente, o Marinakis convenceu, seja lá como, o Gibbs White a ficar e renovar com o Nottingham Forest, mas o Eberechi Eze e o Savinho seriam adições maravilhosas para esse elenco que precisa, sim ou sim, de um plural de reforços nessas últimas semanas de janela, porque até aqui a janela no máximo ok. A única perda mesmo foi o Son, né, de relevante, foi para o LAFC, e as principais chegadas foram muito boas. O Mohamed Kudus do West Ham e o João Palhinha do Bayern de Munique, além de efetivar as compras do Matistel e do Danso. Só que depois teve a lesão do Maddison. Então assim, bicho, precisamos contratar senhor Daniel Levy. Eu imagino que a janela do Tottenham seja boa no fim das contas, tá? Mas até a gravação desse programa, temos que ficar com uma pulga atrás da orelha, porque, até mexer na orelha ao mesmo tempo, sem intenção. Porque esse time é ok, é bom, se ninguém se machucar, como na temporada passada, etc e tal. E o banco é ok, no máximo assim, tá? Então vamos lá, time base, Vicário, Pedro Porro, o Doggy ou Spence, que tá batendo na porta do italiano, Romero e Van de Ven. João Palhinha, Bentancur e Mohamed Kudus, jogando como camisa 10, assim como joga na seleção da Gana. E eu tenho a sensação de que o Mohamed Kudus, apesar de muito bom no West Ham, era desperdiçado no lado do campo. Aquela velha história, né? De você querer formar pontas e pontas e pontas e pontas, e cadê o camisa 10? O Mohamed Kudus pode ser o novo Maddison desse time, só que na ponta fica sobrando ali um espaço, porque o Odobert ainda não está pronto, na minha humilde opinião, e nem o Richarlison pela ponta. Então coloco o Odobert com o Brennan Johnson e o Solanke no banco de reservas. Richarlison, Theo, que também não está pronto. O Sarr e o Pepe Matassar, eu quero muito vê-lo no time titular. Eu pensei em colocá-lo no lugar do Bentancur. Então, torcedor do Tottenham, por favor, me corrija. Mas é que o Sarr eu gosto muito dele. O Bad Boy Bissouma, o Bergvall, que é um jovem interessante também, o Spence, se não for titular, o Danso e o Kulusevski. É uma interrogação porque está voltando de uma operação no joelho, portanto, não coloco no time titular. Talvez só volte no fim do ano, não se sabe, ainda não há datas, mas ele ainda está distante de voltar, por isso que eu não coloco o Kulusevski como titular desse Tottenham. Então, bicho, sem reforços, a projeção é meio de tabela. Lembrando que o Tottenham está na Champions. Com reforços, eu acho que dá para brigar por competições europeias. Veremos. Passando para o West Ham. O 14º colocado que busca viver dias melhores, mas está muito difícil, cara. É o primeiro início de temporada, né, com pré-temporada e com janela do Graham Potter, que já deixou um retrogosto azedo na torcida, porque ganhou apenas 5 dos 18 jogos que ele comandou o West Ham na Premier League desde que chegou em janeiro. Tem muito trabalho pela frente. Toda a pinta de briga contra o rebaixamento, viu? O West Ham tem que rezar que a tendência se repita, dos 3 que subiram descerem. Porque senão, meu amigo,
pode acabar sobrando para uma figurinha carimbada na Premier League desde 2012, quando desceu por uma temporada e voltou. As principais saídas. A principal é a do Mohamed Kudus, que foi para o Tottenham, como já falamos. Saíram Antônio, Zuma, Coufal, Fabianski, Ings, Edson Álvares e Palmieri já foram escanteados pelo Graham Potter e falta só, acho que alguma proposta ou um empréstimo para eles saírem oficialmente. E as principais chegadas são do Bon Walker Peters, lateral esquerdo de 28 anos do Southampton, acho que é da base do Tottenham, se eu não me engano, veio de graça. E uma contratação de 19 milhões também para a lateral ala esquerda, que é o Diouf, senegalês de 20 anos, que veio do Slavia Praga por 19 milhões. O Mads Hermansen foi a contratação mais cara, 20 milhões. Goleiro de 25 anos, que veio do Leicester para competir com o Areola, para ser titular, imagino eu, né? E também veio o Callum Wilson, experiente, contrato de 1 ano, 33 anos de idade, veio do Newcastle de graça. O grande reforço mesmo, é a leveza, peace of mind de Lucas Paquetá, né, que tirou um caminhão dos ombros sendo inocentado pela justiça aqui na Inglaterra. E se o Lucas Paquetá voltar a jogar o que ele vinha jogando antes de toda essa confusão, é um excelente reforço, porque na temporada passada ele não foi nem sombra do Paquetá que a gente conhece. Então, se o Paquetá voltar a jogar bem, a ausência do Mohamed Kudus será menos sentida, mas o West Ham precisa ainda de muitos reforços, tá? Vamos lá, time base no 3-4-2-1. O Hermansen como novo goleiro, aí o trio de zaga, o Todibo com o Kilman e o Aguerd, que volta de empréstimo para a Real Sociedade, se não me engano. O Ambissaka de um lado, Diouf de outro, o Souček com o Ward-Prowse, o Paquetá e o Bowen ali um pouco mais à frente, com o Füllkrug. Arthur Quesada ficará feliz. Acho que ainda é o titular desse ataque do West Ham, e eu não falo isso com muita alegria, não. No banco, opções, Areola, Walker Peters, o Mairopanos, acho que é assim que se fala, o Somerville, que é um jogador que ainda estou esperando que, né, dê um estalo, o Luiz Guilherme, brasileiro do Palmeiras, jovem, vamos ver se tem mais minutos, o Cornet e o Callum Wilson. E tem um moleque que dizem que é bom, chamado Freddie Potts, de 21 anos de idade, meia da base do West Ham, chegou no clube com 5 anos de idade, e que estava emprestado no Portsmouth. Vamos esperar para ver. Briga contra o rebaixamento, no entanto, tá? Assim como, para finalizar, tô até emocionado, Wolverhampton, o novo clube do Pelé colombiano John Arias. Muito obrigado, né, senhor Wolverhampton? André, Arias, tamo junto, tudo certo. Não tem nenhum coração ferido aqui. E nem pagar muito bem se tá pagando. Em vez de, né, abrir o bolso para ajudar o Fluminense. Vamos lá, o Vitor Pereira salvou uma temporada ruim de ser desastrosa, chegou a emendar 6 vitórias para salvar esse clube, apesar da 16ª colocação, se não me engano, né? Não teve briga contra o rebaixamento, até porque os 3 de baixo realmente foram uma âncora na temporada passada, os 3 rebaixados. Mas o Vitor Pereira conseguiu ganhar simpatia depois da antipatia de alguns clubes brasileiros, principalmente do Corinthians. Ele encontrou uma simpatia no Wolverhampton, foi pro pub com os torcedores e tudo mais, e agora ele tem, outro, né, que tem uma pré-temporada pela primeira vez no clube. Porém, é um Wolverhampton sem Matheus Cunha, vendido para o Manchester United, que foi lá e pagou a multa, sem White Nuri, muito bom lateral esquerdo, ala esquerdo, que foi para o Manchester City. Saíram também Gonçalo Guedes, Sarabia, Semedo. As principais chegadas ainda foram poucas, além do John Arias, né? O Fer Lopes, um ponta direito espanhol de 21 anos de idade, que veio do Celta de Vigo, 19 milhões. E o Wolf, pois é, o Wolf jogando nos Wolves. E, até onde eu consegui entender pesquisando, Wolf, com E no final, é no plural, assim como Wolves. Então é o jogador chamado Lobos jogando pelos Lobos. Tomara que dê certo, porque nominalmente a gente já tem uma coisa, homonimamente já temos uma poesia aqui. Se ele fizer gol, a capa do jornal vai ser muito fácil.
Lateral esquerdo norueguês de 23 anos que estava no AZ Alkmaar, na Holanda, 10 milhões de libras. O time base, portanto, no 3-4-2-1 é o José Sá, tentando fazer milagres mais uma vez. O trio ali é com o Totti, o Agbadou e o Doherty. Rodrigo Gomes, acho, na direita, com o Wolf na esquerda. João Gomes e André. João Gomes muito bem na pré-temporada, hein? Pelo que eu li. E ali pela frente, eu acho que do lado do Arias, que vem para ser titular, é o Bellegarde. E na frente, o Strand Larsen. No banco de reservas, Fer Lopes, Hugo Bueno, o Hover, o Munetsi, que pode ser titular no lugar do Bellegarde. O Hwang, que caiu muito, né? Vamos ver se o Hwang volta a jogar bola, porque teve uma época que ele fazia gol adoidado. O Pedro Lima, brasileiro que veio do esporte, vamos ver se tem mais minutos nessa temporada. Pois bem, projeção, acho que é na rabeira da tabela, com chance de briga contra o rebaixamento, a depender de como vão se comportar os que subiram. Então agora, para finalizar e deixar bem claro como eu acho que vai ser a tabela final da Premier League, olha que brincadeira com uma chance linda de errar. Na primeira colocação, Liverpool, depois Arsenal, Manchester City, Chelsea, Brighton, Manchester United, Newcastle, Tottenham, Aston Villa, Nottingham Forest. Virando a página, Bournemouth, Brentford, Crystal Palace, Everton, Wolverhampton, Fulham, West Ham e aí Leeds, Sunderland e Burnley. Será que eu estou errando muito? Ou será que eu estou acertando mais do que errando? Será que eu vou gabaritar? Ou o gabarito ao contrário? Zerando. Pois bem, deixa aqui na caixa de comentários, por favor, a sua classificação final da Premier League, ou pelo menos as posições mais importantes. Está tirando água de salsicha na tabela, mas se puder, deixa a classificação final. Um beijo para vocês, um bom início de Premier League 25-26 e a minha 10ª temporada, hein? Em loco. Não é a 10ª temporada do canal, não sei quantas, acho que é a 3ª ou 4ª. Mas já são 10 temporadas, agora começando a 10ª, aqui na Inglaterra. Que baita privilégio. E seria muito menor se não fosse a sua companhia. E eu falo isso de verdade, sem querer ficar vomitando clichês aqui, tá? Um beijo. E vamos que vamos.